as expectativas políticas agora que o carnaval terminou. Começa agora Brasília já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre, amigas, amigos? Tudo Tamo bem, aí. né? Passando bem o carnaval, né? É isso, voltamos aí de um carnaval. Para quem é de folia, deve ter se divertido. Para quem é de descanso, espero que tenha descansado. E a gente agora inicia de fato o ano, que é aquela velha frase, né, Rodolfo Lago? No Brasil, a vida só começa após o carnaval. E agora, de fato, o carnaval se foi. Então vamos falar um pouquinho do que se espera no mundo político a partir deste momento. Por quê? Nós tivemos, antes do carnaval, dois encontros muito emblemáticos do ponto de vista da negociação política, em especial a relação entre executivo e legislativo, que a gente sabe que não começou muito bem o ano. Para você que acompanha esses conteúdos, tem visto o que nós temos colocado em termos de análise as dificuldades por parte do presidente Lula de relacionar-se com o presidente da Câmara, em especial Arthur Lira, e também em algum ponto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas parece que agora a relação deu uma azeitada, né, Rodolfo Lago? É verdade, né? Quer dizer, o que aconteceu? A gente viu aí durante os últimos dias, as últimas semanas, o Lula fazendo lá determinados movimentos para tentar estabelecer lá no Congresso um tipo de relação que não necessariamente tivesse sempre que passar pelo Arthur Lira. O Arthur Lira percebeu isso aí, né? Quer dizer, o Lula teve uma conversa com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pareceu azeitar as coisas lá via Senado. O Arthur Lira percebeu e pediu uma conversa com o Lula. Foi ele que pediu. Então, na sexta-feira, antes do carnaval, Lula e Arthur Lira se encontraram e parece que ali estabeleceram um novo patamar de entendimento. Há uma expectativa aí de que as coisas agora andem de uma forma mais tranquila lá no Congresso. A gente vai ver na prática na semana que vem, quando, enfim, o Congresso de fato começar, né? Aí a gente vai saber se essa conversa foi um amor de carnaval ou não, né? Eles discutiram a relação, isso é fato. Agora, com o Pacheco, a gente viu claramente, por conta da viagem que Lula fez aos 3 estados com governadores de oposição, que foi justamente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No caso do último estado, em Belo Horizonte, Pacheco e Lula fizeram fotos sorridentes, conversaram muito, conversas de pé de ouvido, como se diz em Minas Gerais, e com a expectativa de um estabelecimento de aliança daqui para frente. Já com Lira, como você bem disse, está estremecida a relação, mas pelo menos a hostilidade parece que terminou. O que a gente não sabe, Rodolfo Lago, com relação às relações políticas, é uma outra, que também ficou muito estremecida antes do carnaval, que foi justamente a que afeta diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação, ele não era o foco principal, porém é o mais afetado. Porque ali apareceram imagens, falas, declarações, enfim, uma série de fatos aos quais a gente no jornalismo aprendeu que contra fatos não há argumentos, que demonstram de maneira muito cabal, dá para a gente falar isso hoje, o envolvimento do ex-presidente numa trama de golpe. Claro, o presidente, como dizem os seus aliados, não cometeu o ato de dar o golpe, mas ficou claro, apesar de todas as contestações por parte dos bolsonaristas, que houve sim uma trama feita dentro do próprio governo. E agora Bolsonaro convoca a população que o apoia para ir para a Avenida Paulista no último domingo deste mês para uma manifestação pública de esclarecimento, na qual ele vai contar à população o que de fato está ocorrendo, claro, na visão de Jair Bolsonaro. E aí, Rodolfo? Pois é, né? A gente viu lá o vídeo de convocação, o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece ali com a camisa verde e amarela, a camisa canarinho da seleção brasileira, fazendo essa convocação para o dia 25 de fevereiro. E aí, conversando com o cientista político André César, né, ele disse assim, olha, para mim inevitável uma lembrança, quando em 1992 o então presidente Fernando Collor, também acossado ali por uma
pelas denúncias e por uma investigação contra ele, convoca as pessoas aí às ruas, e as pessoas, ao contrário da convocação, em vez de saírem às ruas de verde e amarelo, como ele tinha pedido, vão para as ruas de preto. O André César diz assim: não espero uma coisa dessa, acho que ainda não é esse momento. O Bolsonaro tem ainda uma capacidade de mobilização, uma popularidade maior do que o Collor tinha em 1992. Agora, de qualquer jeito, na avaliação dele, é uma jogada de altíssimo risco, porque se essa manifestação não der o resultado que o Bolsonaro espera, ou seja, se ele não for capaz de levar para a Avenida Paulista um número muito grande de pessoas, isso daí vai, enfim, sepultar de vez a história com relação a ele. Então, uma jogada de muito risco. Eu tenho uma avaliação muito semelhante à sua, Rodolfo. Eu acho que, além de ser uma jogada de altíssimo risco, de fato, o presidente Jair Bolsonaro caminha para o seu fim político, a sua morte política. Bolsonaro continuará sempre sendo uma liderança importante, é um ex-presidente da República, mas o que ficou evidenciado nas informações que saíram antes do Carnaval, até para quem o apoiava, é que o envolvimento do presidente dentro da estrutura de governo, utilizando dessa estrutura, é clara. É difícil se colocar algo contrário a isso. Claro, já se sabe que quem apoia Bolsonaro irá para um discurso de defesa no qual o presidente não deu o famoso golpe. É claro que não deu, mas ele tramou dentro do Palácio Presidencial com ministros de Estado, usando inclusive a estrutura de cafezinho de secretário e de assessores. Isso é a gravidade, é bom se deixar isso muito claro. Se não houver nada diferente disso, dificilmente Bolsonaro poderá agregar alguma coisa no seu discurso. Se ele não tiver um projeto mais à frente para mobilizar a população, os seus eleitores, dificilmente ele vai conseguir agariar votos, inclusive. Portanto, eu acho que é o nascimento agora de uma nova liderança. Aqueles que foram eleitos com Bolsonaro estarão presentes nesse evento, até por uma questão de gratidão, mas de qualquer maneira, a partir deste evento, é a minha visão, Rodolfo Lago, se encerra o fim da era Bolsonaro. Aliás, se inicia o fim da era Bolsonaro e se inicia uma nova era da direita no Brasil. É a minha expectativa. Não, concordo com você. Me parece o seguinte, quer dizer, a direita, ela surgiu com o Bolsonaro, ela aflorou com o Bolsonaro e muito provavelmente ela não vai desaparecer de novo. Ela permanece como um componente importante da sociedade brasileira que provavelmente vai encontrar aí um outro nome para que a represente no futuro. E nós aqui vamos ficar de olho, porque hoje falamos de expectativas e amanhã também traremos mais, a não ser que algum fato movimente essa capital. No mais, agora encerramos e agradecemos a sua audiência. É isso aí, gente. O convite fica sempre. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.